os artigos 744 a 746 do Código de Processo Civil, dos bens de ausentes e das coisas vagas. Há que se distinguir a ausência decretada, ser ausente a pessoa juridicamente ausente, da simples ausência, o estar ausente a pessoa de fato ausente. A primeira supõe, além do fato da ausência e da falta de notícias, a decretação da ausência, com a arrecadação de bens do ausente e a nomeação de curador que os administre. Mesmo nas leis, quando se falta em ausência, quase sempre da segunda que se trata, ou seja, da ausência simples decorrente do fato de não se encontrar a pessoa em seu domicílio. O Código Civil estabelece: desaparecendo uma pessoa de seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará ausência e nomear-lhe-á curador. Artigo 22. Também se declara ausência e se nomeia curador quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se insuficientes os seus poderes forem. Artigo 23. Arrecadam-se os bens do ausente, providência que o juiz pode determinar de ofício. Procede-se a arrecadação da mesma forma que a da herança jacente. É nomeado curador o cônjuge, desde que não separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos. Em sua falta, o pai, a mãe ou os descendentes, precedendo os mais próximos os mais remotos. Código Civil, artigo 25. A sentença deve ser registrada no Registro Civil das Pessoas Naturais, Lei 6.015/73, artigo 29, inciso 6º. No cartório do domicílio anterior do ausente, produzindo os mesmos efeitos do registro de interdição. Lei citada, artigo 94. Feita a arrecadação, publicam-se editais, reproduzidos de 2 em 2 meses, anunciando a arrecadação e chamando o ausente a entrar na posse de seus bens. Código de Processo Civil, artigo 1161. Há, pois, um edital, que é publicado uma vez e reproduzido, depois, 6 vezes, num total de 7 publicações. A curadoria cessa por sentença averbada no livro de emancipação, interdições e ausência. Lei 6.015/73, artigo 104. A. Comparecendo o ausente, seu procurador ou quem o represente. B. Sobrevindo certeza da morte do ausente. C. Sendo aberta a sucessão provisória. Sucessão provisória. Decorrido 1 ano do prazo estabelecido no edital, ou 3 anos, havendo ele deixado representante ou procurador, podem requerer a abertura da sucessão provisória o cônjuge não separado judicialmente, os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários, os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte, como o nu proprietário e o fideicomissário, de bens de que o ausente seja, respectivamente, usufrutuário ou fiduciário, os credores de obrigações vencidas e não pagas. Requerida a abertura da sucessão provisória, citam-se pessoalmente os herdeiros presentes na comarca, bem como o curador, e, por edital, os demais. Também devem ser citados o cônjuge e o Ministério Público. A citação dos herdeiros faz-se para que ofereçam artigos de habilitação, isto é, para que comprovem sua qualidade de sucessores do ausente, procedendo na forma dos artigos 689 a 692. Passada em julgada a sentença que determinou a abertura da sucessão provisória, procede-se à abertura do testamento, se houver, e ao inventário e partilha dos bens. Ainda que concluído antes o inventário, os bens somente são entregues ao herdeiro 180 dias depois de publicada pela imprensa a sentença que determinou a abertura da sucessão provisória. Esse é o sentido do artigo 28, primeira parte do Código Civil. A sentença deve ser averbada no registro civil, no assento de ausência, com referência especial ao testamento do ausente, se houver, e indicação de seus herdeiros habilitados. Lei 6.015/73, artigo 104, parágrafo único. Cumpre aos herdeiros, emitidos na posse dos bens do ausente, prestar caução de os restituir. Código de Processo Civil, artigo 1166. São, porém, dispensados de prestá-la os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez provada sua qualidade de herdeiros. Código Civil, artigo 30, parágrafo 2º. Empossados nos bens,
Os sucessores provisórios representam ativa e passivamente o ausente, de modo que contra eles correm as ações pendentes e as que de futuro a que lhe forem movidas. Código Civil, artigo 34. Se durante a posse provisória se provar a época exata do falecimento do ausente, considerar-se-á nessa data a abertura da sucessão em favor dos herdeiros, que o eram àquele tempo. Código Civil, artigo 35. A sucessão provisória cessa pelo comparecimento do ausente. Sucessão definitiva. A sucessão provisória converte-se em definitiva. 1. Quando houver certeza da morte do ausente. 2. A requerimento dos interessados, 10 anos depois de passada em julgada a sentença de abertura da sucessão provisória, com o levantamento das cauções prestadas. 3. Provando-se que o ausente conta 80 anos de nascido e que de 5 anos datam as últimas notícias suas. Código Civil, artigos 37 e 38 e Código de Processo Civil, artigo 1167. Autorizada a abertura da sucessão definitiva, presume-se a morte do ausente. Código Civil, artigo 60. A conversão não é, desde logo, tão definitiva quanto a denominação dá a entender. Regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou esses haverão os bens existentes no estado em que se acharem, os subrogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo. Código Civil, artigo 39, caput. Esse direito extingue-se depois de 10 anos por decadência. Das coisas vagas. No plano do direito material, impõe-se dever ao descobridor. O artigo 1233 do Código Civil estabelece: quem quer que ache coisa alheia perdida, há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. Parágrafo único. Não o conhecendo, o descobridor fará por encontrá-lo e, se não o encontrar, entregará a coisa achada à autoridade competente. No plano processual, a descoberta apresenta-se como atividade de jurisdição voluntária, desenvolvida perante o juiz, para a tutela de pessoas incertas relativamente a bens seus, perdidos ou esquecidos. O Código Penal define como crime a apropriação de coisa alheia achada. Artigo 169, inciso 2º. Tudo isso que está na lei é pouco observado. A regra costumeira é outra. Encontrei, é meu. A imprensa noticia com alarde raros casos em que o descobridor de coisa valiosa a entrega à autoridade competente. Sei de casos de um trabalhador que não conseguiu emprego por haver o empregador ficado sabendo que ele aparecera nos jornais, aspas, envolvido num caso de joia perdida ou roubada, fecha aspas. De outro descobridor, sei que encontrou uma carteira com dinheiro e documentos. Por telefone, combinou com o dono dia, hora e local para entrega. Apresentando-se, foi recebido por um policial, sendo liberado somente depois de muitas explicações. São tão poucos os que cumprem a lei que se desconfia dos honestos. O descobridor que restitui a coisa achada tem direito a uma recompensa não inferior a 5% de seu valor e à indenização pelas despesas que houver feito com a conservação e transporte da coisa, se o dono não preferir abandoná-la. Código Civil, artigo 1234. Responde por perdas e danos se procedeu com dolo. Código Civil, artigo 1235. Sendo a lei observada, a coisa encontrada é entregue à autoridade policial ou judiciária que a arrecada, lavrando-se auto que a descreve, dele constando outrossim as declarações do inventor sobre as circunstâncias em que a encontrou. A autoridade competente incumbe dar conhecimento da descoberta através da imprensa e outros meios de informação. Código Civil, artigo 1236. Depositada a coisa, o juiz manda publicar edital na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, ou, não havendo sítio, no órgão oficial e na imprensa da comarca, para que o dono ou o legítimo possuidor a reclame, salvo se tratar de coisa de pequeno valor e não for possível a publicação no sítio do tribunal, caso em que o edital será apenas fixado no átrio do edifício do fórum. Antes de decorrer nesse prazo,
não ocorre a perda da propriedade. Tampouco ela ocorre pelo simples transcurso desse prazo. Mas, decorridos 60 dias da divulgação da notícia pela imprensa ou do edital, não se apresentando quem comprove a propriedade sobre a coisa, ela é vendida em asta pública e deduzidas do preço as despesas, mais a recompensa do descobridor, o remanescente ficará pertencente ao município em cuja circunscrição se deparou o objeto perdido. Código Civil, artigo 1237. Sendo de diminuto valor, pode o município abandonar a coisa em favor de quem a achou. Código Civil, artigo 1237, parágrafo único. Apresentando-se o dono, antes da arrematação e provando o seu direito, 3 situações podem ocorrer. Ele pode receber a coisa, pode abandoná-la, caso em que o descobridor pode requerer-lhe seja adjudicado, pode recusar-se a pagar as despesas e o prêmio do inventor, o que vale como abandono. Alcides de Mendonça Lima. Fim deste episódio. Narração de Lírio Hoffmann Jr. Até o próximo.